Eu adorei você, adorei o seu espaço. Eu vou pensar e depois eu entro em contato com você, tá bom? Eu realmente preciso fazer o tratamento, mas antes eu preciso conversar com meu marido. Quem é que nunca ouviu isso, não é verdade? Bom, eu já ouvi essas duas frases da minha carreira profissional e isso faz parte do cotidiano da gente que atende. E quem nunca passou por essa situação num primeiro contato com o paciente? No vídeo de hoje eu vou te explicar de verdade o que significa quando um paciente diz, que vai pensar. Eu sou Luciana Ramos, sou fisioterapeuta desde 2007 e desde 2015 eu também trabalho com desenvolvimento de carreira e negócio para profissionais da área da saúde. Tem esse canal aqui no YouTube, se você ainda não está inscrito, clica aqui para se inscrever e também já ajudei mais de 4.000 profissionais através dos meus cursos e treinamentos. Bom, você sabe que antes da pessoa ela efetivamente ser o nosso paciente, ela precisa passar por um processo de primeiro contato, né? E esse processo de primeiro contato, o que a gente vai fazer? A gente vai explicar para a pessoa como o nosso trabalho funciona, como vai ser o tratamento, duração aproximada, os resultados esperados, preço, forma de pagamento, horário ali, tudo, né? Então, resumindo, antes da pessoa ser o nosso paciente, ela é uma pessoa e essa ponte, para a gente conseguir que essa pessoa vire um paciente, ela vai precisar passar pela ponte da venda, né? Ela vai ter que passar por esse processo de venda. Então, para a pessoa se transformar numa pessoa, no potencial paciente, para o paciente, a gente vai precisar vender o nosso serviço para ela. E qual é o grande problema? A gente que é profissional da área da saúde, a gente não é treinado para vender, a gente não é instruído, ninguém fala pra gente na faculdade que a gente vai precisar vender, né, pro nosso paciente. Muitas vezes a gente tem na nossa cabeça que vender é feio, que vender é chato, que é empurrar as coisas para as pessoas, um bando de coisa errada. Mas a verdade é que se a gente não faz esse processo de venda, muitas vezes isso acaba complicando muito a nossa evolução enquanto profissional. Então, a primeira dica que eu vou te dar aqui nesse vídeo é para você remover todas as suas crenças com relação à venda e é necessário sim a gente aprender a vender o nosso serviço. Não tem jeito, não tem como a gente escapar disso, tá bom? E nesse processo de venda do serviço, né, o que pode acontecer? A gente tem 50% de chance do paciente fechar e 50% dele não fechar, né? No primeiro contato é isso. Ou o paciente, ele fecha o serviço ou ele não fecha. Não tem meio termo, não tem essa de tipo assim, eu tô sem dinheiro aqui, então ele não fechou, né? Porque eu não caio mais nesse conto não, viu, gente? Paciente que, tipo, não deixou pago e tudo mais, ele não fechou o serviço, ok? Isso é muito importante a gente entender, a gente precisa, né, ser mais binário nesse sentido. Então, quando ele fecha, o que quer dizer? Quer dizer que ele gostou da gente, ele gostou da sua abordagem, ele gostou da sua explicação, ele gostou do seu atendimento, ele gostou da sua venda, ele gostou do seu espaço, enfim, ele gostou de uma opção de coisa e ele sentiu a segurança necessária ali para contratar o seu serviço. Então, ele fechou com você. Quando ele não fecha, significa que ele não sentiu a confiança necessária, ele não sentiu segurança, ele não sentiu ali o retorno do tratamento, ele muitas vezes pode não ter sentido que você conseguiu superar as expectativas dele com relação ao tratamento, ele pode ter achado que seu atendimento não foi legal, que o serviço não vai ser bom por causa dele, a forma como você conduziu a venda não foi legal, ou seja, teve alguma coisa aí que ficou faltando. Então, quando o paciente diz vou pensar, na grande maioria das vezes, ele não quer fechar o serviço, mas ele não quer ser indelicado e dar um não na nossa cara, na nossa fuça ali, tipo, falar assim, não quero fechar o serviço. Então, muitas vezes, o que ele faz? Ele fala de uma forma mais educada, tipo, politicamente correta e fala, eu vou pensar. Então, ele prefere ser educado, não falar um não de maneira taxativa e acabar ficando numa situação ali desagradável, né, frente a frente com a pessoa que atendeu. Às vezes até um pouco mal educado ele falar isso, muitas pessoas acham isso. E é uma maneira educada de dizer não. Então, quando o paciente diz vou pensar, muitas vezes é uma maneira educada, tá bom? Então, é isso que acontece na maior parte das vezes. Lu, mas é sempre assim? Não.
Como eu disse, é isso que significa na maior parte das vezes. Ele não quer fechar o serviço e muitas vezes ele não quer ser deselegante. Mas quando a pessoa diz que ela vai pensar, o fato é que ela não tem 100% de certeza que ela quer fechar, concorda? Por quê? Porque se ela tivesse 100% de certeza que ela quer fechar, ela teria fechado, né? Não tem meio termo nessa situação. Ou ela fecha ou ela não fecha. Então, quando ela diz vou pensar, na maior parte das vezes ela não quer fazer, ela não quer ser indelicada, não quer ser mal educado, mas a minoria dos casos, tá? Ela realmente não tem a segurança necessária para fechar. Quer dizer que ficou faltando alguma coisa. Alguma coisa ficou faltando, tá? E essa alguma coisa pode ser uma série de coisas. Então, essa segunda situação, quando a pessoa realmente vai pensar, às vezes ela precisa realmente de um tempo para pensar. Mas você já deve ter percebido também que essa galera que fala que vai pensar, a minoria da minoria ela realmente volta. Por quê? Quando a pessoa ela vai pensar, ela começa a pensar muito mais em argumentos contra do que pró. Aí ela começa a pensar, mas será que essa profissional ela realmente vai conseguir cuidar do meu caso? Será que essa profissional ela realmente sabe? Ela tem a experiência necessária? Será que não vai ficar muito apertado na minha agenda? Será que eu vou pagar e vou ter resultado? Então ela começa a pensar uma opção de coisa na cabeça dela muito mais contra do que a favor de fechar o tratamento. Por isso que muitas vezes a minoria acaba voltando. Por quê, gente? Porque às vezes a pessoa ela quer se convencer de que não é o momento para ela. Isso é uma tendência natural do ser humano. Então, a gente não deveria ficar preocupado quando o paciente diz que vai pensar. Por quê? Porque quando o paciente diz que vai pensar, é sinal de que teve alguma falha no nosso processo de venda. Então, onde a gente deveria realmente ficar preocupado é realmente com o processo de venda. Porque para e pensa o seguinte, se cada 10 pacientes, 8 fecham serviço com você, você tem 8 novos pacientes. Se de cada 10 pacientes, 3 fecham serviço com você, você tem 3 novos pacientes. Então, o processo de venda é uma das coisas que vai fazer com que você tenha mais paciente. Olha só quantos pacientes você pode estar perdendo, porque muitas vezes não sabe, ou tem vergonha de fazer esse processo de venda, ou não sabe a melhor forma, ou tem dúvida, ou tem alguma insegurança, ou seja, tem alguma falha que você precisa corrigir, porque isso é uma das coisas que vai fazer você ter mais pacientes. Sim, porque quanto melhor você vender de uma forma certa, de uma forma ética, de uma forma profissional, você tem mais chance de ter mais paciente e, consequentemente, ser reconhecido como um profissional de referência, tá bom? Então, isso é uma coisa super, ultra, mega, hiper importante. Dentro do meu treinamento M2P, eu ensino bem detalhadamente, eu foco muito sobre o processo de venda, né? A fase de conversão. Por quê? Porque é uma fase que, quando você melhora, você consegue subir o número de pacientes de uma forma muito rápida. Você para de perder paciente nesse processo de venda. E sabe o que é melhor? O processo de venda muitas vezes é onde a gente começa a fidelização. Então o paciente ele já começa de uma outra forma com você, confiando muito mais em você, no seu trabalho, né? Vendo você de outra forma, porque muitas vezes você também vai estar se comportando de outra forma, tá bom? Então quando o paciente diz que vai pensar, tem essas duas possibilidades e a gente agora já sabe onde a gente tem que corrigir para não ficar escutando isso toda hora, que é bem chato, não é verdade? Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, me acompanha também lá no Instagram, @LuRamosFísio, que todo dia tem post, tem stories rolando para ajudar você aí a desenvolver a sua carreira e seu negócio. Um super beijo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!